A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Sou Paulo aqui da comunidade Missão Kairos e mais uma vez continuamos com a nossa formação sobre o catecismo da Igreja Católica. Antes de mais nada, nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para que ela venha em nosso auxílio, para que ela interceda, para que o Espírito Santo nos conduza neste momento de formação. Ó Mãe Santa, Mãe amada, Mãe querida, nós entregamos esta formação em Tuas mãos. Pedimos que a Senhora venha interceder, rogar por nós, e que o Espírito Santo nos conduza em todo esse momento de formação. Que possamos ser formados como homens e mulheres, para em um dia estarmos na glória de Deus, na glória definitiva no céu. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos partir desta formação aqui do catecismo, como eu sempre faço. Eu vou pegar aqui o catecismo da Igreja Católica, está aqui o meu catecismo. Nós vamos partir aqui do parágrafo 232. Lembrando que nós estamos estudando a parte do catecismo que fala da oração do credo, do creio. Tão importante para nós, católicos. E nós vamos então continuarmos com esse estudo. Hoje nós vamos partir do parágrafo 232, a qual vai falar da Santíssima Trindade. Lembrando, é o mistério da Santíssima Trindade. Por mais que nós falamos, estudemos sobre a Santíssima Trindade, é um mistério. Nós nunca entenderemos tudo, porque só Deus é Deus. E se um dia nós soubermos tudo de Deus, Ele deixa de ser Deus. Deus é infinito. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Parágrafo 232. Vai dizer que a nossa fé, ela consiste, a fé dos cristãos consiste na Santíssima Trindade. No batismo, somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós professamos a nossa fé na Santíssima Trindade. E isso nós não podemos jamais esquecer. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé da vida dos cristãos. No Antigo Testamento existem vestígios. No Antigo Testamento, nas Sagradas Escrituras, existem vestígios de seu ser trinitário em sua obra de criação e sua revelação. A revelação de Deus como Pai é conhecida em muitas religiões. Em Israel Deus é chamado de Pai enquanto Criador do mundo. Deus é Pai mais ainda em razão da aliança e do dom da lei a Israel, seu filho primogênito. Ele também é chamado de Pai dos pobres, do órfão e da viúva, que estão sob a sua proteção de amor. Gente, Deus é Pai. É assim que oramos na oração do credo. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. E aqui nós dizemos que Ele é Pai, Pai dos órfãos, Pai dos pobres, Pai das viúvas. Pai em relação à criação, mas mais ainda Pai em relação à aliança com a lei, aliás, o dom da lei de Israel, o seu filho primogênito. Mas vamos pegar essa parte. Pai dos pobres, Pai da viúva e Pai do órfão. Quando nós dizemos isso, quando a igreja diz isso, quem são os pobres? Quem são as viúvas e quem são os órfãos?
são aqueles que não têm direito, são os excluídos, os menos favorecidos. Eu vou dar uma pincelada rápida aqui sobre algo das Sagradas Escrituras, para não perder o foco aqui no catecismo. Quando surge a lei do puro e do impuro, quando o povo de Deus vai ser exilado na Babilônia, e lá, na Babilônia se cultuam os falsos deuses, então os judeus que estão exilados lá, para não perder a sua fé no Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel, eles vão começar a se encontrar nos sábados, e aí vai nascer a ideia das sinagogas. E lá eles vão meditar sobre as leis. Lá eles começam a meditar sobre as leis e sobre a fidelidade. Eles vão começar a compreender que eles foram exilados devido à infidelidade deles com Deus. E lá então eles vão criar a lei do puro e do impuro, que é necessário ser fiel às leis de Israel, as leis de Deus. Mas eram mais de 600 leis. Eu vejo assim que o princípio, a essência foi boa, deles estarem sendo fiéis a Deus, comprometidos com Deus. Mas nessa lei do puro e do impuro, aí vai entrar o sacrifício, onde eles vão sacrificar alguns animais ali, para obter de novo a pureza. Quando alguém pecava contra um desses mandamentos, mais de 600 mandamentos, quer dizer, uma hora ou outra, alguém ia falhar. Humanamente impossível de permanecer puro a todo momento. E quando alguém falhava, ele ficava impuro. E para ficar puro novamente, ele tinha que ir até o templo. Aí depois, quando o povo volta do exílio, volta para Israel, e essa lei do puro e do impuro eles vão levar até o templo. Aí o povo tem que ir até o templo, comprar o animal para ser sacrificado. Isso quer dizer, esse dinheiro era para eles pagarem impostos primeiramente aos assírios, que tinham dominado, aliás, aos persas que haviam dominado os babilônicos. Então, meu irmão, minha irmã, eles vão pegar esse dinheiro para pagar os impostos, mas ali vai virar um comércio. Ali já não é mais a vontade de Deus, porque aí quem não tem dinheiro para comprar o animal, para sacrificar e ficar puro, está excluído, está impuro, está condenado à morte, está condenado à perdição, não tem salvação. E os pobres estão nesse meio, os pobres, as viúvas e os órfãos. Eles não têm como pagar esse sacrifício. É por isso que Jesus vem em favor deles, principalmente. Jesus vai ir contra esse sistema e vai dizer que Ele é o único sacrifício, o perfeito sacrifício, que já não é mais necessário ir até o templo fazer sacrifício, porque Ele nos torna puros, perfeitos, Ele nos justifica diante do Pai. Meu amado irmão, minha amada irmã, e aí, quando nós dizemos que Ele é o Pai dos pobres, Pai das viúvas e dos órfãos, Ele é Pai daqueles que são excluídos, são condenados, são amaldiçoados. Eles enxergavam a pobreza como uma maldição. E o Pai dos pobres, das viúvas, dos órfãos, vem socorrê-los. O Pai sempre virá ao encontro do menos favorecido, do indigente, do pobre.
E Ele vem em favor deles para nos defender, para nos amar, para nos justificar e para nos proteger. Se você se sente o menos favorecido, excluído, rejeitado, colocado de lado, o Pai é a seu favor, Ele é a sua proteção. Amém? Vamos continuar voltando aqui, ao catecismo. Ao designar a Deus como um Pai, a linguagem da fé indica principalmente dois aspectos. O primeiro, Deus é a origem primeira de tudo e a autoridade transcendente. Ele é a origem primeira de tudo. Partiu de Deus. E também, um outro aspecto aqui, quando designamos Deus como um Pai, é dizer que Ele é bondoso, Ele é solícito no amor para todos os seus filhos. Deus jamais esquece a sua bondade para com os seus filhos. Jesus revelou que Deus é Pai, não é somente enquanto Criador, mas é eternamente Pai em relação ao Filho, único, que é eternamente Filho em relação ao Pai. Olha só, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Isso está em Mateus 11, 27. É por isso que os apóstolos confessam Jesus como o Verbo, que no início estava junto de Deus, e que é Deus, como a imagem do Deus invisível, como o resplendor de sua glória, e a expressão do seu ser. Vamos de novo na Bíblia. No Evangelho segundo João, nós vemos que, logo no início, vai começar dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E vai dizer da divindade do Verbo, do Filho. Por quê? Porque no tempo de João, da comunidade de João, haviam os gnósticos, a qual não acreditavam nessa consubstancialidade entre o Pai e o Filho, consubstanciação entre o Pai e o Filho. E aí João, a comunidade de João vai combater isso, dizer que o Verbo estava junto de Deus, o Verbo é Deus. Isso está logo no início do Evangelho de João. E sendo assim, os apóstolos vão confessar que Jesus é o Verbo, no início estava junto de Deus e que é Deus, como a imagem do Deus invisível, o resplendor de sua glória. Por isso que Jesus diz a Filipe, quando Filipe fala para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus fala para ele, quem me vê, vê o Pai. Um só Deus em três pessoas. Pessoas distintas, mas que têm a unidade, perfeita unidade, mas pessoas distintas. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho. O Filho não é o Pai não é o Filho. E o Espírito não é o Filho, não é o Pai. Porém, no Filho, o Pai está inteiramente no Filho. O Espírito está inteiramente no Filho. O Filho está inteiramente no Pai, inteiramente no Espírito. E o Espírito Santo, no Espírito Santo está inteiramente o Pai, está inteiramente o Filho. É o mistério da Santíssima Trindade, como eu disse. E aí Jesus fala para Filipe, quem me vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. O Pai de Jesus está em mim. O Catecismo da Igreja Católica diz, o Pai está todo no Filho. Quem o vê o Pai. Por isso que Ele é
a imagem do Deus invisível. Em Jesus, contemplamos também o Pai. Amém, meus irmãos? Em 325, primeiro concílio ecumênico de Nicéia, confessou que o Filho é consubstancial ao Pai, isto é, um só Deus com Ele. Já em 381, no segundo concílio ecumênico, realizado em Constantinopla, vai ser confessado, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, luz de luz, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. E antes de sua Páscoa, Jesus vai anunciar o envio de outro Paráclito, o Espírito Santo em ação desde a criação, depois de outrora ter falado pelos profetas, ele agora, junto aos discípulos e neles, a fim de ensiná-los e conduzi-los à verdade inteira. O Espírito é revelado como outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas vamos lá mergulhando um pouquinho nesse parágrafo. Jesus diz que enviará. Jesus diz sobre o envio do outro Paráclito, porque Ele é o Paráclito. Ele está falando do outro Paráclito, que é o Espírito Santo. O que é Paráclito? Podemos dizer advogado, consolador, amigo fiel. Mas existe, né? Algo que podemos, para você entender bem o poder que tem a pessoa do Consolador, do Paráclito. Quando o povo de Israel estava se preparando para uma batalha, e quantas batalhas o povo de Israel enfrentou. Quando eles estavam se preparando para uma guerra, uma noite antes deles saírem para a batalha, eles se reuniam. E nessa reunião, uma pessoa vinha. E ali começava a falar com eles, a dar palavras para eles de incentivo, de ânimo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma palestra motivacional. Quando eu ainda trabalhava em fábrica, uma vez eu ouvi uma palestra motivacional e realmente mexe muito com a gente. Esse Paráclito, ele tinha essa função de ir até o exército e ali fazer uma espécie de palestra, a qual ia levantar o ânimo do exército, a ponto dos guerreiros daquele exército darem a vida pela causa, pela luta a qual eles iriam travar. Para que o desânimo, o medo fossem afastados deles. Eles eram contagiados de uma tal maneira, meus irmãos, que aqueles homens eram revestidos de uma força, de uma graça, a qual eles saíam dali a ponto de realmente darem a vida na batalha, na guerra. Tamanha era a força das palavras que o Paráclito colocava, aliás, que aquela pessoa colocava, e aí eu já chego onde eu quero chegar. O nome que se dava a essa pessoa que fazia essa palestra, a qual levantava o exército a ponto de eles darem a vida por aquela causa, por aquele motivo a qual eles estavam guerreando, o nome que se dava a essa pessoa era Paráclito. Quando Jesus diz, eu vou enviar o outro Paráclito, eu vou enviar o Paráclito é aquele que nos dá um ânimo, uma força, coragem, a qual ele nos dá uma determinação, um comprometimento, a ponto de nós darmos a vida pela causa do Evangelho. É forte, irmão. É forte, irmã. Isso, em outras palavras, quem tem o Paráclito, quem tem o Espírito Santo, não pode se deixar
ser dominado pelo desânimo, pelo medo, pela incerteza, não para no meio do caminho, não desiste da caminhada, mas ele continua até o final, porque o Paráclito coloca palavras dentro de sua alma, a ponto dele se levantar como um guerreiro que vai lutar pela causa do Evangelho, e se for necessário vai derramar o teu sangue. É por isso que a igreja existem mártires, porque os mártires eram conduzidos pelo Paráclito, em outras palavras, pelo Espírito Santo, e nós também temos o Espírito Santo, porque está escrito aqui no Catecismo da Igreja Católica, ele que outrora falava pelos profetas, agora ele está junto aos discípulos de Cristo, e neles, ele está em nós, irmão. Ele não está do lado de fora, mas ele está dentro de nós. Nós somos capazes de darmos a vida pelo Evangelho, não pelas nossas capacidades, mas porque o Paráclito habita em nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, meus irmãos, quem é cheio do Espírito Santo é revigorado a continuar vivendo pelo Evangelho, vivendo o Evangelho e defendendo a causa do Evangelho até os últimos dias de sua vida. O envio da pessoa do Espírito Santo após a glorificação de Jesus revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. E em 381, em Constantinopla, no segundo concílio ecumênico, é confessado que o Espírito Santo é Senhor e que dá a vida. Mas ele procede do Pai, e com isso a igreja reconhece o Pai como fonte e origem de toda a divindade, mas a origem eterna do Espírito Santo não deixa de estar vinculada à do Filho, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus uno, igual ao Pai e ao Filho, da mesma substância e da mesma natureza. Ele não é só o Espírito Pai, mas ao mesmo tempo o Espírito do Pai e do Filho. Eu quero correr aqui para não ficar muito extensa a formação. Com o Pai e o Filho, ele recebe a mesma adoração e a mesma glória. Nós podemos adorar o Espírito Santo. Aliás, quando nós adoramos Jesus na Eucaristia, e como eu disse aqui nesta formação, a pessoa do Pai está toda no Filho, a pessoa do Espírito está toda no Filho, a do Filho está toda no Pai, no Espírito. Quando nós adoramos Jesus na Eucaristia, nós adoramos a Santíssima Trindade. Assim como o Pai e o Filho são adorados, o Espírito Santo também é. Ele recebe a mesma adoração e a mesma glória. A tradição latina do Credo confirma que o Espírito procede do Pai e do Filho. Mas existe ainda hoje um ponto de divergência em relação às igrejas ortodoxas, que afirma que o Espírito Santo procede do Pai pelo Filho, e não do Pai e do Filho. O dogma da Santíssima Trindade, a Trindade é una, não são três deuses e sim um só Deus em três pessoas. As pessoas divinas não se dividem entre si a única divindade. Cada uma delas é Deus por inteiro. Amém? As pessoas divinas não dividem a única divindade. Não está dividindo a única divindade nas três pessoas. Deus é Pai por inteiro. O Pai é Deus por inteiro. O Filho é Deus por inteiro. E o Espírito Santo é Deus por inteiro. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é único, mas não solitário. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Pai ou o Filho. É o Pai que gera, é o Filho que é gerado e é o Espírito que procede. A unidade divina nós podemos dizer, como eu já disse, o Pai está todo inteiro no Filho, todo inteiro no Espírito. O Filho está todo inteiro no Pai, todo inteiro no Espírito. O Espírito Santo está todo inteiro no Pai, todo inteiro no Espírito. Guarde bem
esse versículo agora, esse parágrafo agora 260. O fim último, eu vou lê-lo. E aí nós mergulhamos um pouquinho nele para encerrar esta formação. O fim último de toda a economia é a entrada das criaturas na unidade perfeita da Santíssima Trindade. Mas desde já somos chamados a ser habitados pela Santíssima Trindade. O nosso fim último é entrar na unidade perfeita da Santíssima Trindade, quando fecharmos os nossos olhos. Mas desde já, ainda aqui nesta terra, nesse mundo, nós somos chamados a ser habitados pela Santíssima Trindade, nesse amor perfeito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí João 14, 23 vai dizer assim: se alguém me ama, diz o Senhor, guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e viremos a Ele, e faremos nele a morada eterna, a nossa morada. Olha só, meus irmãos, aqui, o parágrafo 260 se baseou nesse versículo bíblico. Se alguém ama o Senhor, vive a sua palavra. Não tem como dizer, eu amo a Deus, eu amo o Senhor, mas eu não vivo a sua palavra. Se você não vive a palavra, é um sinal que você não o ama. Dizer que ama com a boca, todos podem dizer, mas só Deus sabe quem o ama de verdade. São aqueles que guardam, que vivem a sua palavra. E há uma promessa. Se você viver a palavra de Deus, se você lutar por viver a palavra do Senhor na sua vida, você se tornará morada da Santíssima Trindade. É promessa. Se guardar a minha palavra, eu e meu Pai o amará, e viremos a Ele, e faremos nele a nossa morada. Vale a pena lutar para ser santo, vale a pena lutar para viver a palavra de Deus, e ser já neste mundo, morada da Santíssima Trindade. O nosso fim último é entrar nesta unidade perfeita da Santíssima Trindade. Mas se nós amarmos o Senhor vivendo a sua palavra, a Santíssima Trindade fará morada em nós. E nós vamos experimentar o amor da Santíssima Trindade em nós. E aí não tem como ser vazio, não tem como ser carente. Toda carência, todo vazio cai por terra. Aqueles que vivem a palavra são curados de toda a carência, de todo o vazio. Deixa Deus hoje vir fazer morada em você. Amém? Nós estivemos unidos e vamos permanecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.